Então, né, pessoal, certamente você tem acompanhado, aí vocês de forma geral têm acompanhado as últimas traquinagens do Lula no que se refere a questões geopolíticas, de diplomacia e tudo mais, né? Então o Lula realmente tem passado de todos os limites, de tal forma que mesmo a galera que apoiou bastante o Molusco nas eleições e tudo mais, tratava um cara como um grande estadista, diplomata, tá colocando o Brasil de volta aí nos palanques da geopolítica, trazendo a importância do Brasil e tudo mais. Esse pessoal não está aguentando mais de tanta loucura diplomática que o Lula tem cometido nos últimos tempos aí, realmente passando dos limites, apoiando grupos terroristas, países ditatoriais e se afastando do mundo civilizado, né? Então eu trago aqui duas notícias, uma delas do site O Antagonista com o título Lula cai a máscara democrática de um tirano, e também aqui do pessoal do site O Estadão com o título Diplomacia Estouvada. Então, de fato, aqui realmente o pessoal está bastante decepcionado com o Lula, obviamente quem acreditou nele, porque eu e você já sabíamos desde o começo que o Lula é um grande baba-ovo de ditadores. Mas vamos conversar sobre esse tema aqui, à luz das últimas traquinagens do Lula, mas antes disso, deixe o seu like e o seu comentário neste vídeo, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito, considere se tornar membro patrocinador do meu trabalho com valores a partir de R$ 1,99 por mês, você me ajuda bastante dessa forma, pode ter certeza disso, né? Então, o pessoal aqui do Antagonista diz o seguinte: como entender que um presidente que quer se passar por democrático coloque o Brasil ao lado dos que querem exterminar a democracia? Aqui, é claro, é importante frisar que só trouxa, só iludido, acredita que o Lula é um democrata de verdade, porque ele nunca foi, em momento algum no passado. Lembre-se, Lula é o cara do mensalão, o cara que quis comprar o Congresso Nacional, perverter a democracia, perverter a divisão dos três poderes, né, as instituições republicanas. O cara quis governar aí de uma forma autocrática no passado, e é um cara que já falou, o partido dele tem um projeto de poder, José Dirceu já deixou isso claro para todos. Só trouxa, só imbecil acredita que esse cara é democrático. O Bolsonaro é 1000 vezes mais democrático do que o Lula, muito mais do que os apoiadores do Bolsonaro gostariam. É a verdade, né? Todo mundo queria, grande parte do bolsonarismo queria que ele desse um golpe de Estado. Ele nunca quis fazer isso. Ele foi derrotado nas eleições aí com um monte de maceteadas do TSE. O cara não reagiu, né? Entregou o cargo aí, passou a faixa metaforicamente, né? Passou a faixa metaforicamente, tudo mais, e tá de boa, não tá pregando golpe, nem nada disso aí. Muito mais democrático do que esse animal do Lula, mas por algum motivo, o pessoal da isentosfera, a turma aqui do Sudeste, inclusive, essa galera, de maneira geral, ficou aí propagandeando que o Lula é democrático e ele vai ter uma visão geopolítica melhor, menos alinhada, menos ideológica. Meu Deus, onde que esse pessoal está com a cabeça, né? Então, aqui, de fato, o pessoal do Antagonista diz que o Brasil está se alinhando ao tal do Sul Global, que é uma grande besteira, uma grande bobagem, dados os países que são formados por esse Sul Global aqui de forma específica. China, né, também aqui países africanos ali e tudo mais, Venezuela, né, grande parte desses países governados por ditaduras, países sem democracia, sem liberdades individuais. Lembre-se, Lula é amiguinho do Vladimir Putin, que é um ditador, do Xi Jinping, que é um ditador, do Nicolás Maduro, que é um ditador, do Daniel Ortega, que é um ditador. Como um cara que tem admiração profunda por esses 4 indivíduos pode ser chamado de democrata por alguém? Realmente não faz sentido algum aqui nessa história. Até mesmo o BRICS, de forma principal, aí, representa tudo isso aí, todo o antidemocratismo do Lula, né? E a coisa se tornou mais gritante, mais evidente, quando o Brasil aí endossou aquela denúncia apresentada pela África do Sul contra Israel por prática de genocídio, né? O pessoal aqui do Antagonista trata a coisa como banalização do genocídio, porque realmente a gente viu isso aqui no Brasil acontecendo, o pessoal chamando o Bolsonaro de genocida, uma grande bobagem, né? Mas, de fato, esse termo aqui, genocídio, essa palavra que é muito pesada e representa uma realidade muito triste que acontece, né? Continua acontecendo, aconteceu muitas vezes no passado. Isso aqui representa uma situação que é muito específica. É quando um governo, um estado, de forma deliberada, tenta extinguir um povo inteiro, uma cultura, uma etnia ali, uma quantidade de pessoas que representa algo do ponto de vista étnico, do ponto de vista cultural, do ponto de vista social.
Isso não está acontecendo na Palestina absolutamente. O contrário é válido. Olha quantos comentários ali, publicações, falas, vídeos do pessoal do Hamas, pessoal do Hezbollah falando que Israel tem que desaparecer do mapa, que os judeus têm que ser mortos. Isso aí sim é uma tentativa, né? Digamos assim, um discurso, uma política genocida, porque quer combater um povo. Mas olha só, não tem nada, absolutamente nada aí, que Israel esteja fazendo atualmente na guerra, no confronto contra o Hamas, que represente algo nesse sentido aqui, porque, de fato, aqui, o que nós estamos vendo lá são consequências de uma guerra. Israel não está matando o povo palestino de forma deliberada para acabar com os árabes palestinos, até porque Israel está cheio, o território de Israel está cheio de árabes palestinos também, e de outras etnias. É um país que tem muita mescla de pessoas, religiões e tudo mais, um país democrático, de fato. Mas aí a África do Sul apresentou essa denúncia e o Brasil foi lá e endossou isso aí. E realmente, aqui, né, de acordo com o pessoal do Estadão, inclusive, que é essa outra notícia aqui, que, né, falando desse caso específico, aqui ó, o Lula quer posar de estadista e de humanista, mas ao endossar formalmente uma acusação infundada de genocídio contra Israel, revela que ainda lhe falta o básico. Prudência. Não é prudência, falta vergonha na cara desse canalha, desse cafajeste, desse Lula aí, o cara que é um bandido mesmo, um criminoso, que foi solto pelo TSE, não dá para esperar nada diferente dele aí, nesse sentido, né? E aqui eles dizem o seguinte, né? Essa decisão do governo Lula foi infeliz em endossar essa denúncia por genocídio, que não está acontecendo, obviamente, e eles colocam o seguinte, né? Que não importa qual seja o motivo por trás disso, né? Se é ignorância, cálculo político ou má fé do presidente Lula. É má fé, todo mundo sabe disso, ignorância com certeza não é, e aí eles colocam que o Brasil só tem a perder se alinhando com esse tipo de ideologia, e com esse tipo de prática mundial que está acontecendo, aí, esse alinhamento do eixo do mal que está se formando. Sim, está se formando China, Rússia, Coreia do Norte, Irã e outros países que vão começar a girar em torno desse eixo e formar aí uma questão totalmente antidemocrática, totalmente contra liberdades humanas. E aí, infelizmente, o Brasil está se alinhando a esse tipo de gente aqui, que é o tal do Sul Global mesmo, liderado pela China e pela Rússia. Lembre-se que quando estamos falando de Sul aqui, não é geográfico, não é hemisfério. É aquela divisão teórica entre países ricos, desenvolvidos, e países pobres que teriam ali o Ocidente como o Norte e o restante do mundo como o Sul. Uma grande bobagem. O Brasil só depende do Brasil para se alinhar, para se posicionar corretamente junto do mundo desenvolvido, junto do Ocidente, de países com liberdades individuais, com desenvolvimento econômico, países em que vale a pena viver, né? Não com esse monte de paiseco de bosta aqui que nenhum brasileiro quer ir. Pô, fala sério, que brasileiro hoje que quer morar na Rússia? Que brasileiro que quer morar no Irã, que brasileiro que quer morar na África do Sul, pô, o brasileiro quer ir para o Ocidente de forma geral, são países melhores para se viver. E por óbvio, o governo deveria então se posicionar favoravelmente a esses países aí. Realmente uma coisa assim lamentável, e aqui o pessoal do Estadão faz questão de fato aqui de demonstrar como é um absurdo tratar toda a questão lá em Israel como sendo um genocídio praticado pelo governo de Israel contra os palestinos. Isso não existe, isso é infundado, e também como o Brasil está enfiando os pés pelas mãos, apoiando esse tipo de babaquice aqui, né? Lembrando que existem alguns genocídios reais que aconteceram, mas que não são unanimidade mundial, os quais o Brasil não classifica como tais, né? Não sei nem se o genocídio armênio, se o Brasil considera dessa forma, inclusive. Então, outros casos que são cristalinos, que são evidentes, ainda existe uma ressalva por parte do Estado brasileiro de reconhecê-los como um genocídio de fato, mas essa babaquice aqui o Lula faz questão de encampar. E aí coloca por terra, definitivamente, toda a passação de pano que muita gente da mídia fez, a esquerda brasileira fez, a isentosfera fez, para o Lula no início desse conflito. Nunca deu para passar pano realmente para o Lula sem ser hipócrita, sem ser canalha, porque o Lula realmente aí começou a situação de uma forma escandalosa, passando pano para o Hamas, não chamou o Hamas de grupo terrorista, demorou até tratar aquelas ações lá do 8 de outubro, né, como atos terroristas de fato, e depois que isso aconteceu,
criticou um pouquinho ali as ações do Hamas e começou a bater no governo de Israel de lá para cá e desde então, falando que eles estão criando uma guerra, tem que lutar pela paz, e agora chamando de genocídio e tudo mais. Então, isso aí apenas escancara algo que eu e vocês já sabíamos há muito tempo. Lula não é democrático, Lula não gosta das liberdades individuais, Lula é um sujeito totalitário, autoritário, que adoraria governar o país como Putin governa a Rússia, como Xi Jinping governa a China, Daniel Ortega governa a Nicarágua. Lula gostaria de fazer isso aí, é o sonho dele chegar a esse patamar e ele tenta de todas as formas, né? Então o pessoal tenta esconder esse ímpeto autocrático do Lula aí, o pessoal tenta disfarçar, mas ele não se aguenta, ele precisa revelar isso para todo mundo. E a coisa é tão escandalosa que mesmo a mídia de esquerda, veja o site Estadão, eles precisam assumir, aceitar o fato de que o Lula está fazendo, assim, cagadas diplomáticas que são absurdas e demonstrando aqui que, de fato, ele não é um democrata, mas sim um tirano que quer governar o Brasil com mãos de ferro, um cara que não gosta da liberdade, não gosta da democracia. Mas aí, o que você achou dessa história? Colabore com o nosso debate, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito e até a próxima.